missionário na África, e ele tem uma reflexão bem interessante sobre o fundamento da missão é o amor. Né? Ele faz ele tem duas pregações bem interessantes sobre esse ponto, né? O amor como fundamento da missão. E é bem interessante que que tudo começa, tipo, quando você tem em mente o amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, e a partir daí você enxerga as demandas. Então, as demandas existentes no grupo. Né? Então, você tem que o grupo também passa por certas dificuldades e você enxerga aquele problema. Como Moisés viu o problema da opressão, né, dos judeus, assim nós enxergamos uma demanda do grupo. E quando nós enxergamos realmente um problema, uma necessidade, aí vem a vontade de responder àquela necessidade, nosso chamado, né? Porque isso começa no coração, isso começa no amor. Isso não com uma vontade de dominação, não por obrigação, não porque tenho que fazer, mas porque realmente nos identificamos com aquele problema e queremos ajudar naquela necessidade. Só que isso tudo falha quando não é por amor, quando é por obrigação. Quando você enxerga o problema, só que você, às vezes você até enxerga o problema, só que você não vai resolver por amor, mas porque todo mundo está olhando, né? Ou por olhar desmotivado, todo mundo está olhando, não posso ficar sem fazer nada. Então eu sou um cara desse cargo, eu tenho esse cargo aqui, então como eu tenho esse cargo, eu não posso deixar a mercê, eu tenho que fazer. Aí já começa a deixar de ser por amor. Você é o único cara que pode resolver o problema, né? O único cara que pode resolver o problema. Se eu não fizer, não vai sair. Né? Uma coisa que acho que está dando para perceber que parece que tudo se move pelo amor aqui. Mas parece que esse lado negativo, na verdade, significa que a pessoa está amando mais o seu status. Né? É um amor próprio, é um egoísmo. Né? Assim, o que é esse negócio de fazer por obrigação? Né? Assim, você não tem a vontade de fazer. Né? Isso vai afetar o meu conforto. Né? Eu estou preocupado. No fundo disso aqui, eu acho que a gente pode pensar nessa questão do maior mandamento mesmo. Né? Eu amo a Deus e amo ao próximo, ou eu amo a mim mesmo só? Eu estou preocupado com o meu interesse e aí às vezes o nosso campo de trabalho, de ministério, pastoral, né, de serviço, pode ser utilizado para o nosso serviço. Né? Porque todas essas outras coisas negativas aqui, é você usar esse espaço em seu benefício próprio. Né? Você está fazendo de má vontade, você está fazendo por obrigação, ou seja, você está preocupado consigo mesmo, com o seu conforto, com a sua segurança. Eu estou aqui fazendo sacrifício para estar aqui, então você está preocupado com você. Você não está com a sua imagem. Né? Nossa, eu vou ter que fazer isso aqui, pode pegar mal. O que vão falar de mim se eu não. Eu vou falar que eu sou um cara relaxado, irresponsável, se não quiser assumir, não vou. Ou seja, você não está. Seu olhar não está centrado no próximo, você está preocupado com o seu status. O que vão falar de mim? Com a sua reputação, né, diante das pessoas. O que eles vão pensar de mim se eu não for? Né? E o oposto disso, a livre vontade, é complicado isso. Como que eu posso ter livre vontade? Assim? É uma coisa que brota, se é livre vontade, se é voluntariamente, né? É uma coisa que nasce do meu coração. Né? Então, eu acho que a Dama falou bem legal sobre isso, porque ela falou, a gente tem que orar por isso. A gente tem que orar para Deus mudar o nosso coração de um coração egoísta, desejoso de ser servido, para um coração que voluntariamente enxerga a necessidade e ama e vai ao encontro daquilo, né, das pessoas. Né? Eu acho que tem que separar um pouco, fazer uma coisa por compromisso, e o compromisso envolve, que também se não tiver compromisso, ninguém faz nada, né? Uhum. Mas quando você usa o conceito do compromisso, ele vem envolvido com amor, com boa vontade e tudo mais. Já o conceito da obrigação, eu acho que é mais pejorativo, né? A obrigação é uma coisa que você faz porque, quer dizer, talvez envolve mais esse lado mal do homem que a gente comentou no início. Então eu acho que tem que focar a questão do compromisso com a obra, né, com o mandamento. E o mais, eu acho que todo mundo tem nos seus momentos de agir, de pensar, até hora que você está animado ou não está animado, mas se você está focado com o compromisso, esse lado ruim nosso, que vai se manifestar durante as execuções todas, ele vai ser minimizado, ele vai ser colocado de lado e superado. Né? Agora, quando olhar pelo lado do compromisso, eu acho que tudo vai bem. Alguém aqui? Não, nesse sentido mesmo que eu falei assim, da gente orar para poder, porque nem sempre você começa um negócio animado. Mas só eu acho que é mais nesse sentido
Porque uma coisa é você fazer as coisas que os outros estão olhando, não vou ter que fazer, preocupado com você. Aí é uma obrigação, está fazendo por obrigação, uma obrigação ruim. Agora, às vezes, você não está animado, você tem, meu Deus, eu tenho muita coisa para fazer, como é que eu vou encaixar isso? Mas só de você se preocupar com isso, que você não pode simplesmente deixar ali a necessidade, mesmo que você não esteja com toda a vontade, você já está começando por amor. Ninguém está te cobrando, mas você está vendo, né? Mesmo que ninguém, você não vai ser nem reconhecido por isso. Mas você quer fazer, já é um bom começo, você começar assim. Aí você orar para Deus te dar força e tudo mais. Mas pelo menos você conhecer, não, eu como cristã, eu tenho esse compromisso, eu não posso deixar, já é um início. Existe a luta, né? A luta do espírito e da carne e tudo mais, tem tanta coisa envolvida aí. Não dá para você olhar assim um jeitinho de andar perfeito, não dá. Você tem que saber conviver com essas lutas. Eu acho que realmente o problema de trabalhar por obrigação é o contexto, assim, você com um grupo, porque se você trabalha, faz alguma coisa para Deus, só que você se coloca na obrigação, você faz. Por exemplo, eu sempre trabalhei com cozinha. Minha mãe sempre gostou de cozinhar, eu levava minha mãe e ficava na cozinha. Só que comecei a olhar isso de uma forma, no tempo, de como obrigação. Eu tinha obrigação de ir lá trabalhar, não era eu que queria ir, eu tinha que acompanhar minha mãe. Então, assim, eu comecei a cobrar das pessoas como se elas tivessem a obrigação de trabalhar junto comigo, porque eu estava trabalhando. Acho que o grande problema da obrigação é esse, você começa a cobrar dos outros a mesma obrigação que você está tendo. Aí perde a questão do amor, né? Você não está trabalhando por prazer, você está trabalhando porque, pô, além de você estar cobrando de você, você tem que cobrar do outro que o outro. Marta e Maria, né? A postura de Marta. É. Nossa, eu estou aqui fazendo, né? Pode fazer comigo também. Como é que a gente pode, então, adquirir esse desejo de servir e se tornar um exemplo, então? O que envolve esse processo de a gente fazer essas três coisas positivas, né? Desenvolver o nosso pastoreio com o rebanho que está aos nossos cuidados. O que envolve, então, o que precisa acontecer para que a gente faça isso de livre vontade, com o desejo de servir e como um modelo para o rebanho, como um exemplo? Voltando ao tempo todo. Porque todo mundo aqui chama ABP, né? Todo mundo já sabe que não é tão bonito assim. Você assessorar um grupo, você ser pioneira, de abrir, é uma caminhada muito difícil, assim. Se você for voltar na funda do lápis escrito mesmo, quando foi que você foi soltando foguete de felicidade, sabe? Nossa, tá tudo indo bem, tá todo mundo junto comigo, foi numa festa ou outra, sabe? Normalmente é árduo o trabalho, a caminhada, ela tem um caminho. Pelo menos em todas as questões com liderança, é uma caminhada mais solitária mesmo, mais árdua, mais difícil. E aí a gente, como é que você tem o desejo de servir o tempo todo quando você se sente alguma vez assim só, né, tendo que dar conta de muita coisa? Isso para mim é muito real, falo de mim. É de lembrar o tempo todo a essência, por que eu estou fazendo? Para não cair nisso, na obrigação, como que eu faço, como que eu anulo? Anular não vai dar certo, porque isso está impregnado na minha humanidade. Mas como que eu faço para não cair nisso assim de uma forma muito fatal? Lembrando da essência, poxa, eu estou fazendo, não é para aquela pessoa, para aqueles que eu estou fazendo para Deus. Porque quando você, é o que a gente falou hoje à noite, de investir um tempo de oração, um tempo de voltar à essência, um tempo de relembrar quem ele era, para que ele fazia as coisas.
uma marca mesmo do seu trabalho, o servir ao outro, é não ao outro. Aí você faz para alguém visível, mas você sabe que não é para ele, é para Deus. E em Deus você serve o outro, em Deus você faz isso, em Deus você faz aquilo outro. Senão, a gente tem que ficar o tempo todo inventando alguma coisa para ter motivo para ir. Seria a consciência de que você também é ovelha, né? Eu acho que a grande dificuldade nossa é que a gente às vezes faz o nosso ministério pastoral do ponto de vista que a gente é o pastor e a gente não é alguém que está meio caminho, né? A gente está acompanhando os cordeirinhos e esquece de seguir. Né? Então, assim, a gente só pode ser exemplo para o rebanho, assim, e falar para os cordeirinhos, me acompanhem, se eu também estiver seguindo o Supremo Pastor, né? Eu acho que todo esse processo aqui, a livre vontade, o desejo de servir o exemplo, envolve um processo de transformação pessoal nossa, né? Assim, de a gente se colocar, primeiro confessar que a gente é pecador mesmo, que a gente às vezes faz por obrigação, a gente faz por ganância, a gente é desse jeito, a gente não quer servir, a gente quer ser servido. A gente não tem o desejo de servir, a gente tem o desejo de ser servido. Essa é a natureza básica humana nossa, a podridão, né? Que o Messias falou pra gente. Então acho que passa por esse processo de reconhecimento diário, né? A ideia, o exemplo de Neemias, né? Esses encontros diários, essa disciplina, essa espiritualidade de você sempre reconhecer a sua natureza má, ruim e apresentar isso diante de Deus. Constantemente, Senhor, muda. Eu tenho uma vontade, mas eu quero fazer de livre vontade. Eu tenho ganância, eu tenho outras ambições que não são boas, mas eu quero fazer com o desejo de servir. Eu tenho o desejo de controle, fruto da insegurança, fruto do meu desejo de aparecer, de ser aplaudido. Mas eu quero fazer como um exemplo, como um modelo, digno de ser imitado. E aí, pedir por isso é dureza, porque se você vai pastorear por meio do seu exemplo, significa que você tem que. Você não vai pastorear pelo aquilo que você faz, mas pelo que você fala, mas pelo que você faz. Né? Então, ser exemplo para o rebanho implica em mudança no meu caráter primeiro, antes de eu trabalhar para que o caráter de outros seja transformado. Então, eu pastoreio o exemplo, pelo meu exemplo, pela minha vida. Né? Miriam. Acho que uma coisa também que é sempre válido lembrar é que quanto mais eu fizer um exercício de refletir quais são os meus objetivos com o grupo, fica mais fácil de não desviar. Então, toda hora eu relembrar o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, aonde eu quero chegar. Então, sempre pensando nisso, vai ser um exercício constante de não estar desviando e sempre com esse foco de que somos os dois, né? Que estamos sendo tanto pastor como ovelha. E a gente vai seguindo com o alvo em frente. Eu tenho uma teoria da hermenêutica do sanduíche. Tem muitos textos na Bíblia que são em forma de sanduíche. Isso talvez não seja o termo técnico, mas né, você tem uma coisa aqui e uma coisa no final e o recheio no meio. Né? E aqui essas três características negativas e as três positivas são o recheio, né? Vem no meio, mas antes e depois tem o segredo, digamos. Então, primeiro, pastorear é o rebanho de Deus. Então, o rebanho é de Deus, não pastorear o seu rebanho, né? O rebanho de você, o vosso rebanho, mas o rebanho de Deus. E depois, logo que o Supremo Pastor se manifestar. Então, o rebanho é de Deus e o Supremo Pastor é Cristo. Né? E isso está nos dois lados da exaltação, a respeito do como. Né? Os pães que são do Egito. Exatamente. Né? E além disso, no versículo 1, você tem a questão do como se situar, né? A questão de se inserir na história, porque fala do passado e do futuro. Né? O passado são os sofrimentos de Cristo, que Pedro testemunhou, e o futuro é a glória que há de ser revelada. Né? Nós, Pedro, os primeiros leitores da carta, e nós também, estamos no meio, né, da história aí.
E se a gente se inserir no momento certo da história, nós temos a visão. Isso nos dá uma identidade, porque a identidade depende de saber de onde você veio, para onde você vai, quem você é. Você né? se situa. Isso. Posição. Acho que falando da questão do exemplo, eu acho que às vezes é muito pesado esse exemplo, porque você tem que tomar cuidado com as suas atitudes, com aquilo que você fala, o tipo de orientação que você vai dar. Às vezes a pessoa se torna, eu acredito, né? Às vezes a pessoa se torna dominadora, muitas vezes também não só para manter o status, mas também para conduzir os próprios pais. É medo, né? É fragilidade. Você domina para que você não se exponha. Ou a obrigação também, né? Por exemplo, as pessoas falam, os que dão testemunhos tem que ser exemplo. Aí a pessoa faz um monte de coisa por obrigação para ser esse exemplo. Pesados, né? Por exemplo, eu fui presidente da BS e eu sempre tive na minha cabeça, já que sou presidente da BS, eu tenho que dar algum exemplo. E aquelas coisas típicas de adolescente que às vezes eu tinha vontade de aprontar e de ir junto com a galera, eu parava assim, não posso, que droga, não posso, porque eu sou presidente da BS. E aí teve um caso assim que foi em 98, no CTL, lá em Fortaleza. Apareceu, eram só 15 estudantes. E apareceu uma menina muito bonita. E aí, ela só ficou, eram 10 dias, ela ficou uns 3 dias lá, depois ela teve que ir embora e tal. Mas assim, esses 3 dias, o CTL não rendeu muito. O CTL não rendeu muito, porque os meninos ficavam assim meio que babando, né? E aí tinha um colega, um amigo lá de BH, tinha um amigo lá de BH que ficou doido com a menina, né? E aí, né, eu falei pra ele, olha, eu acho que ficar pega bem e tal. Só que aí, o que aconteceu? A menina começou a dar em cima de mim, assim, na cara dura. E ela era muito bonita. Vou ter que mostrar a cara dessa criatura agora. Vou mostrar ele agora. Hoje não começa com frequência com a gente. Menina feia da cima da gente, ainda mais adolescente, os hormônios estão lá em cima. E aí esse amigo meu, que tinha dado um conselho pra ele viu que eu tava fraquejando e ele, você me deu um conselho agora, você tá. Mas, poxa, é mesmo. Aí eu pensei, poxa, por que eu fui dar aquele conselho pra ele? Está preocupado com a ética situacional, né? Se você vai acertar o meu lado. O cara foi Vocês esperto. viram muito difícil assim. Não, bem esse rapaz foi eu vou pular a 4, a gente fala um pouco dela aqui, né? Assim, a recompensa que Pedro coloca, né? É assim, olhar para o Supremo Pastor, né? Eu acho que isso pode ajudar a gente, né? Ter essa perspectiva histórica que o povo falou, assim. A Suprema, né? A imperecível coroa da glória que virá. Então, assim, não fazer. E eu acho que pensar nisso ajuda a gente a vencer essa questão da ganância, do domínio. Assim, olhar para Cristo, né? De novo, sempre olhar para Ele. Ele é o Supremo Pastor, Ele que é o dono do rebanho. Né? E Ele terceirizou o negócio para eu cuidar, mas o rebanho é dele, assim, né? Então eu sou um subpastor, né? Tem um Supremo Pastor que é dono do rebanho. Ele arrendou aos meus cuidados. Né? Então pensar nisso ajuda a gente a manter uma perspectiva correta desse nosso ministério, do nosso papel pastoral. Queria que a gente pensasse nessas 3 perguntas de aplicação. Né? Eu vou ler as 3 e a gente pode conversar sobre as 3 e aí a gente encerra também, que a gente vai ter um intervalo. Em que áreas podemos
podemos e devemos, né, ser um bom exemplo para os estudantes da BU e da BS? Que áreas a gente pode e deve ser um bom exemplo para os estudantes da BU e da BS? A 6 aí. Como podemos estabelecer uma agenda de oração, pedindo que Deus nos dê a livre vontade e desejo de servir aos estudantes que nos foram confiados? E 7. Como podemos utilizar nossa longa experiência na BUB para abençoar as novas gerações? Eu queria acrescentar um ponto para ser pensado, porque esses pontos aqui são interessantes, a gente vai pensar e tal, vai acabar, cria a identidade da BUB, e quando a gente for explicar e querer chamar outras pessoas para participar, é como a gente vai explicar, né, a nossa função e a nossa relação com os outros setores da ABU. Mas aqui está muito restrito assim, a gente falar com eles ABUs, com pessoas que não já foram só universitários, mas que fizeram parte da ABU. E como que a gente vai explicar esse chamar? Como é que eu, por exemplo, você não foi da ABU, o que é uma pessoa que não foi da ABU, não tem experiência da ABU, como que ela pode ajudar? Então seria essa a última pergunta, mas assim, como que pessoas que não têm experiência da ABU podem abençoar as novas gerações? Porque mesmo não tendo feito, mesmo até nem tendo estudado, não fez feito da ABU e nem passou por uma universidade, mas a pessoa às vezes tem filhos, conhece pessoas que estão na escola e ela tem conselhos para dar experiência de vida. Então, da gente pensar, a gente estudou e fez parte da ABU, mas a gente pensar nisso para quando a gente for falar com alguém, até a gente poder valorizar o papel dela dentro do nosso grupo. O que essa pessoa tem para oferecer se ela não fez parte da ABU? Muito bom, entendi. Como que um profissional, alguém adulto, pode ajudar alguém, mesmo que não tenha tido experiência acadêmica, então, servir? Outra coisa, Alguém que é mais velho, né? Alguém que é mais maduro. Isso também, eu acho que, apesar de o campo trabalho da PP, né? A pessoa que se forma na faculdade ainda está longe, eu não sei se está em condição de ajudar outros. Tipo assim, por exemplo, eu cheguei no estágio eu aprendi tudo que tinha para aprender. Pelo contrário, você vê isso nas crises profissionais aí, que você não sabe o que fazer e tal. Como é que um profissional mais velho também pode auxiliar uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora, que na verdade, a pessoa que está entrando no mercado de trabalho, ela está começando o estágio, então ela está começando a fosse calor de novo, né? Então, como é que o profissional mais velho pode ajudar um novo profissional a encontrar sua vocação, a decidir, a pastorear mesmo, nesse momento de crise que ele está passando, que a gente vê regularmente na ABU pessoas nesse momento de crise. Eu acho que o maior incentivo, o maior aconselhamento que existe, cara, é você ouvir a pessoa que está se formando. Porque a pessoa tem tanta dúvida, tanta coisa na cabeça, né, tanta coisa ao mesmo tempo, que a pessoa precisa se abrir com alguém. Quando eu me formei, eu não sabia o que eu ia fazer. Alguém perguntava, o que você fez? Eu falei, cara, eu não sei. Por que você fez direito? Pior é a pergunta que você me faz. Porque assim, a pessoa sai muito em dúvida. E o cara que é profissional, ele precisa de um tempo para ele entender o que está acontecendo. É uma hora tão corrida. Às vezes a melhor ajuda que você pode fazer para um cara, que um cara já formado, para dar para um recém-formado, é ouvir o cara que está formado. Sabe? Porque só que você ouviu o cara que está querendo saber, eu falo, eu fiz assim, acabou. Não aconselhamento. Parece que você fala assim, aconselhamento de longa experiência, nossa, o cara é um geriatra, né? O cara entendeu? Às vezes não é isso. Né? Quando eu estava lá, voltei pro mestrado, só falei, como é que foi essa faculdade? Eu falei, a faculdade foi boa, mas você estudou muito, né? Estudando muito, eu não estudei não, eu viajei pra caramba, né? Porque no momento de faculdade, o que eu mais sentia falta era aquele momento de viajar, que você aproveita melhor. E isso é o que eu falava para eles, olha, eu aproveitei para poder estudar, pesquisar o que eu gostava de fazer e viajar. Isso me ajudou a ver muita coisa, não tinha desistido do curso, simplesmente. Talvez Posso dar um testemunho? Sim. Não dos sofrimentos de Cristo. Mas... Você não estava lá? Não. Não estava lá. Vim logo depois. Mas de uma pessoa que eu não sei se a Silvia se lembra, talvez, dele, né? Mas desculpa. Não saiu do jeito que eu queria. Mas uma pessoa que durante muitos anos foi presidente da ABB, né, que era um professor universitário canadense, brasileiro naturalizado, chamado Ross Douglas. E você deve se lembrar dele. Não, lembro dele, mas não cheguei a conhecer pessoalmente. Tá certo. Tá bom.
Porque assim, ele veio para o Brasil em 1958, quer dizer, a ABIU foi fundada em 57, né? Ele veio um ano depois, e justamente ele era um jovem, né? Jovem professor universitário na área de física, né? E ele veio justamente com o intuito de ajudar o movimento, né? E de ser professor. Foi professor na USP, né? E depois professor na Unicamp, quando a Unicamp foi fundada. Mas o intuito dele vir foi justamente de ajudar, né, o nascente movimento da ABIU. E então ele participou de toda a fase assim, da organização, assim, né, o primeiro congresso, acho que foi em 62, quando os estatutos foram escritos e tudo mais. E tal, e aí depois, acho que nos anos 70 e 80, ele serviu como presidente do movimento, né, da diretoria. Mas eu acho que o que mais impressionava todo mundo, e mais ainda assim, quando ele foi ficando mais de idade, tá, mas como ele participava, né, dos eventos e dormia em colchão no chão no meio da macacada como qualquer um, né? E assim, né, usando todos as mesmas instalações e tudo assim, realmente assim uma coisa impressionante, a disposição dele, a visão, né? Ele sendo um professor universitário, né, muito respeitado, mas que tinha essa humildade inata, né? Que não fazia nenhum caso de... Né? Eu presbítero como vocês, né? Mas só que no caso dele era muitas vezes eu velho entre vocês jovens, né? Mas eu não estou, né, dando uma carteirada, né, por causa disso. Eu estou fazendo... Se permitindo ser observado, eu estou aqui com você, né? Acho que a simples convivência é uma oportunidade do pastoreio, se colocar ao lado. Então não era tanto assim o que ele falava coisas muito boas. Eu lembro que, né, logo depois que eu cheguei no Brasil, eu ouvi ele dar uma palestra sobre, né, ciência e fé, né? Ele dava a área dele, né, de cientista, físico. Então, a gente brincava que ele falava sobre a criação do mundo que ele presenciou, né? Mas não era verdade, ele veio logo depois. Né, assim, orientações muito sérias sobre nessas questões que geralmente os evangélicos compram as brigas erradas, né? A questão de criação e evolução, né? E claro que ele não entrava nesse papo furado da ciência criacionista, nada disso, né? Mas ele mostrava assim, né, o que está em jogo aqui, quais são as opções, as formas de interpretar os relatos de Gênesis né, e a questão do lado científico também. Então, palestras muito sérias, né, muito boas. Então, essas coisas ele dava, mas eu acho que o que mais tocava, né, era o que ele era, não tanto o que ele falava. Eu queria ter comentado duas coisas assim, falando isso de... parece até que ele presenciou a criação, mas isso é fato quando a gente tem uma intimidade tão grande com Deus, quando você vive o seu dia a dia assim, bem próximo de Deus, e não é todo momento da sua vida que a gente tem altos e baixos, mas eu já vivi esses momentos assim que você realmente busca mais a Deus, se aproxima mais de Deus, e literalmente é como se você tivesse presenciado, como se você estivesse presenciando certas situações, né, que parecem que são bíblicas, que estão lá escritas na Bíblia como se não fosse da sua época, mas quando você tem uma intimidade tão grande com Deus, é natural. Eu fico observando Paulo, certas coisas ele viu realmente, mas nem tudo ele acompanhou com os discípulos, mas você lê os textos dele, tem certas coisas que ele entende melhor do que aqueles que literalmente vivenciaram. O próprio Pedro coloca isso, né?
Tem hora que é difícil de entender Paulo, porque ele entra a fundo mesmo.